Bem-vindos ao Pod IACast Ponto Cego. Bem-vindos. Hoje a gente vai dissecar a última publicação da coluna de Denise Caires e Felipe Servilho. Exato. O tema é um fenômeno que, olha, muita gente sente na pele, mas que poucas empresas de fato medem. A tal da exaustão da largada. É aquela piada, né? Aquela piada de corredor que parece inofensiva, de que o ano no Brasil só começa de verdade depois do carnaval. Só que não tem nada de inofensivo. E a questão que a coluna levanta, e que a gente vai explorar aqui, é justamente o custo real por trás dessa brincadeira. Eu vou abordar o tema pela perspectiva que me toca mais, que é a da ferida humana, sabe? Do custo emocional e daquela carga mental invisível que recai, assim, de forma desproporcional sobre as mulheres em cargos de liderança. Problema, mas analisar por um ângulo, digamos, diferente. O da falha de sistema. Para mim, essa exaustão não é só um sentimento. É um indicador de risco operacional claríssimo. Eu vou focar nas consequências tangíveis para o negócio. Perda de talentos, impacto na produtividade e, no fim do dia, o prejuízo financeiro que as empresas têm ao ignorar essa realidade. Então, a questão central do nosso debate é: a exaustão da largada é uma crise pessoal que cada um tem que gerenciar ou é uma falha sistêmica que as empresas têm a responsabilidade de consertar? Eu defendo que é uma falha de sistema com custos bem claros. E eu argumento que, antes de ser uma falha de sistema, é uma ferida humana profunda. E que qualquer solução, assim, puramente de processo, que ignore essa dor, ela está fadada ao fracasso. Para começar, vamos pintar esse cenário. Para muitas mulheres líderes, janeiro e fevereiro não são um período de descanso, de planejamento leve. É um verdadeiro MBA intensivo em gestão de crise familiar. É uma boa imagem. É. Enquanto talvez alguns colegas estivessem relaxando, elas estavam gerenciando o que a coluna chama de turno triplo oculto. Cuidar dos filhos em casa 24/7. Lidar com toda a logística estressante da volta às aulas. É material, uniforme, reunião, adaptação e ainda planejar o feriado de carnaval para a família. Então, assim, quando ela ouve um Feliz Ano Novo no corredor na quarta-feira de cinzas, aquilo não soa como uma saudação. Soa quase como um deboche, sabe? Uma desconexão completa com a maratona que ela já está correndo há 60 dias. Entendi. E eu entendo perfeitamente a imagem que você pinta, e quando eu ouço essa descrição, o meu cérebro de gestor de riscos, ele começa a acender alertas por toda parte. Essa narrativa, para mim, ela se traduz diretamente em dados. Vamos tentar quantificar isso. Pensa assim, pesquisas sobre bem-estar corporativo, tipo umas da Gallup, mostram uma lacuna de energia bem grande depois de férias. Se a gente aplicar isso ao nosso contexto, dá para imaginar um cenário: o profissional homem, em média, volta do carnaval com o que a gente pode chamar de bateria produtiva, sei lá, em 90%. Ele de fato descansou. A mulher, na mesma posição que passou por essa maratona que você acabou de descrever, ela chega com sorte com 40%. Isso não é um sentimento, isso é um déficit energético de largada. Exato. E o problema é que esse déficit é tratado como invisível. Ela chega sentindo o peso do mundo nas costas, mas precisa vestir a máscara da líder energizada, pronta para bater meta. A cultura corporativa não abre espaço para ela dizer: olha, eu tô exausta. E não é por falta de competência ou comprometimento, mas porque a carga fora daqui foi imensa. Fazer isso seria visto como fraqueza. Claro. Então ela se cala e tenta compensar, o que só acelera o caminho para o burnout. A ferida aqui é a da invalidação. É a sensação de que uma parte gigantesca do esforço dela, da vida dela, simplesmente não existe para a empresa. E é exatamente aí que a minha perspectiva entra com força. Essa invalidação que você descreve não é só cruel, ela é operacionalmente estúpida. Uma empresa que cobra os mesmos KPIs, a mesma velocidade, a mesma proatividade de alguém com 90% de bateria e de alguém com 40%, ela está cometendo um erro primário de alocação de recursos. É como colocar dois carros para correr, um com tanque cheio e outro na reserva e esperar a mesma performance. O sistema, por padrão, está programado para falhar. E isso me leva a uma questão talvez provocadora. A responsabilidade da empresa é gerenciar a vida pessoal do funcionário? Onde é que a gente traça essa linha?
Essa é a pergunta-chave, e a resposta não é simples, né? Não se trata de a empresa gerenciar a vida pessoal, mas de reconhecer a realidade da vida pessoal e o impacto inevitável que ela tem no profissional. A linha é traçada no bom senso. Ignorar que metade da sua força de liderança começa o ano em desvantagem não é manter distância profissional. É ser cego. E essa cegueira deliberada cria uma cultura de culpa crônica na mulher. Ela é cobrada a trabalhar como se não tivesse filhos. E a criar os filhos como se não trabalhasse. É uma equação impossível. Exato. E isso a faz sentir que está sempre falhando em algum dos pratos que tenta equilibrar. Eu não discordo do sentimento de culpa, mas eu enquadro isso de uma forma um pouco diferente. Para mim, essa culpa é um sintoma de uma falha de justiça organizacional. É um conceito que mede a percepção de justiça nos processos, no tratamento dentro de uma empresa. Quando o sistema ignora essa largada desigual, ele não é justo. E um sistema injusto gera ineficiência. Ele acaba criando o que a coluna chama de falsa meritocracia. A promoção, especialmente na média gerência, que é onde a gente vê a carreira de tantas mulheres estagnar, não vai necessariamente para o mais competente. Vai para quem tem mais energia de sobra para o jogo. Exatamente. Energia para além das tarefas do cargo. Energia para o happy hour, onde as decisões são de fato tomadas. Energia para ficar até mais tarde e ser visto pela diretoria. Energia para o networking informal. Quem tem essa energia? A pessoa que chegou com 90% de bateria. A que chegou com 40%, às 7 da noite, está correndo para começar o segundo turno em casa. Portanto, o sistema não está premiando a competência ou eficiência real durante o horário de trabalho. Ele está premiando o privilégio de ter uma estrutura de vida que permite essa disponibilidade extra. Isso não é meritocracia. É um viés estrutural que faz a empresa perder seus melhores talentos, que, por acaso, estão cansados. E essa sua análise, embora fria, processual, ela toca no centro da dor humana. Porque essa profissional competente que está cansada, ela não olha para a situação e pensa: o sistema tem um viés estrutural contra mim. Não, ela olha para o colega sendo promovido e pensa: o que eu fiz de errado? Onde eu não estou me esforçando o suficiente? O sistema que você descreve como ineficiente não apenas impede o crescimento dela, ele ativamente corrói a autoconfiança dela. Ele a faz acreditar que a falha é dela. Por isso, quando você fala em ajustar o processo, eu preciso perguntar: o que isso significa na prática? Criar mais uma política de RH que ninguém usa por medo de parecer pouco comprometido? É uma objeção válida. Um processo no papel não muda nada. O ajuste precisa ser cultural e prático, e começa com a liderança. Um primeiro passo seria os gestores terem conversas de alinhamento no início do ano que incluam de forma explícita a pergunta: qual é a sua capacidade real neste momento e como podemos ajustar as prioridades para garantir seu bem-estar e a entrega do essencial? Mas, para além disso, a mudança mais impactante é tratar a flexibilidade não como um benefício, mas como uma estratégia de negócios. Mas aí a gente não cai em outra armadilha? A flexibilidade muitas vezes vira uma palavra vazia. Na prática significa esteja disponível a qualquer hora, de qualquer lugar. Isso pode até piorar a situação, borrando ainda mais as fronteiras entre trabalho e vida pessoal. Como é que a sua abordagem sistêmica evita que a solução vire parte do problema? Definindo regras claras. Flexibilidade sem estrutura é caos. Flexibilidade estratégica significa, por exemplo, instituir semanas de foco depois do carnaval, onde reuniões internas são reduzidas ao mínimo. Significa formalizar horários de trabalho e desencorajar ativamente a comunicação fora desses horários. Significa treinar gestores para avaliar por entrega, por resultado, não por horas online. E, crucialmente, significa medir o custo de não fazer isso. O custo de turnover de uma gerente sênior pode chegar a 200% do salário anual dela. Se uma política de flexibilidade bem estruturada retém 2 ou 3 dessas líderes por ano, ela se paga com uma folga imensa. É uma decisão financeira, não um mimo. Eu vejo o valor de estruturar, mas eu ainda sinto que falta uma peça. Você fala de ROI, de custo de turnover, eu falo de confiança.
Uma política, por mais bem desenhada que seja, só funciona se houver segurança psicológica. É a diferença entre um chefe que diz a política permite que você saia às 5 e um que diz eu confio que você fará seu trabalho e quero que você saia às 5 para ter tempo para você. A primeira é uma permissão, a segunda é um incentivo. Sei. A estrutura que você defende cria o esqueleto, mas o que dá vida a ele é uma cultura de cuidado, de reconhecimento genuíno, é a empresa comunicando, através dos seus líderes, que ela vê o trabalho invisível e valoriza a profissional por inteira, não só a persona corporativa que ela apresenta das 9 às 6. Talvez aqui esteja o nosso ponto de convergência. A estrutura que eu proponho, baseada em dados e em mitigação de riscos, é o que cria as condições para que o cuidado que você descreve possa acontecer de forma consistente e escalável. Sem a estrutura, o cuidado depende da boa vontade de um gestor individual. Se aquele gestor sai, o cuidado acaba. Entendi. Quando você transforma o cuidado em um processo, em uma política, com métricas, você o torna parte do DNA da empresa. Você o protege da subjetividade. A estrutura não substitui o cuidado, ela o viabiliza. Eu concordo que uma coisa viabiliza a outra. A estrutura permite que o acolhimento aconteça na prática, mas a motivação precisa vir do lugar certo. Se a empresa faz isso só para evitar passivo trabalhista ou reduzir turnover, os funcionários sentem esse cálculo frio. A mudança real acontece quando a liderança entende que cuidar das pessoas é a coisa certa a se fazer e que, felizmente, também é a coisa mais inteligente para o negócio. A humanidade tem que vir primeiro e o lucro será uma consequência. Inverter essa ordem gera políticas vazias. Eu diria que no mundo corporativo elas precisam andar juntas, como dois lados da mesma moeda. É difícil convencer um conselho de administração a investir milhões numa iniciativa de bem-estar baseada só em ser a coisa certa a se fazer. Mas quando você mostra que essa iniciativa reduz o burnout em 20%, aumenta a retenção em 15% e melhora a produtividade em 10%, a conversa muda. O argumento humano ganha um aliado poderoso no argumento financeiro. Um fortalece o outro. E é por isso que a mensagem final da coluna é tão importante, porque ela se dirige diretamente à mulher que está no centro dessa equação. É uma convocação à ação. Ela diz para essa mulher: não peça desculpas pelo seu cansaço. Você não está atrasada. Sua competência é inquestionável. A primeira mudança precisa vir de dentro, no reconhecimento de que a exaustão não é uma falha pessoal. É o resultado de um sistema que precisa ser desafiado. É parar de tentar carregar o piano sozinha, impor limites e começar a exigir que essa estrutura que a gente discutiu aqui funcione a seu favor. Concordo. O primeiro passo é o indivíduo reconhecer o problema e o segundo é o sistema responder. E para as líderes que nos ouvem e se identificam com essa situação, sentindo que a carreira está estagnada por causa dessa exaustão invisível, a coluna aponta uma direção. O Casal da Saúde Mental, que são os autores, está com inscrições abertas para a mentoria Donas da Mesa, um programa desenhado para lidar exatamente com esses desafios. Não fique só ouvindo. O link está na descrição. Clique agora. É um passo para parar de carregar esse peso sozinha e começar a construir as ferramentas para exigir a mudança. No final, fica claro que o que parece ser uma questão de bem-estar individual é, na verdade, uma questão de design organizacional. Ignorar a exaustão da largada não é só falta de empatia, é uma estratégia de negócios falha que compromete o ativo mais valioso de uma empresa: suas pessoas. E a conclusão é que sistemas e processos sem humanidade são apenas gaiolas eficientes, e cuidado sem estrutura é bem intencionado, mas insustentável. A solução real exige a união dessas duas perspectivas, uma gestão que seja ao mesmo tempo baseada em dados e profundamente humana. Prepare sua empresa. O próximo Podcast Ponto Cego te espera na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã.